Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Boards on the Table. E hoje eu vou estar apresentando para vocês Monopoly Bid. Basicamente é o jogo em cartas, né, o card game do famoso jogo Monopoly. Então, ele vem numa caixinha igual de Uno, né, basicamente igual de Uno, e ele é dividido em dois decks de cartas. Deck azul e o deck vermelho. Vou explicar para vocês. Essa daqui são cartas de propriedade, cartas de dinheiro e cartas de ação. Vamos falar primeiro do deck vermelho. O deck vermelho ele é dividido em dois tipos de carta. Cartas de ação, que são essas daqui. E o que faz essas cartas de ação? Primeiro a gente tem essa carta mais 2. Ela permite que você compre duas cartas. Essa daqui é uma carta de roubo. Ela permite que você retire uma carta de qualquer um dos adversários que não esteja completa. Uma carta de propriedade dos adversários que não esteja completa. Essa daqui é uma carta de negação. Então ela impede que uma das outras cartas do seu adversário seja utilizada. Você está negando o uso daquela carta. Essa daqui é a carta Coringa. Ela pode ser usada, como aqui tem várias cores, para substituir qualquer carta de propriedade e fazer com que você conclua um conjunto. Tá? Uma coisa interessante da carta de negação é que o jogador pode usar outra carta de negação para negar uma carta de negação. Parece complicado, né? Mas vou tentar aqui explicar um pouquinho. Suponhamos que um jogador tente roubar uma carta sua. Você vai lá e nega essa carta. O jogador que tentou roubar, ele pode negar novamente a sua carta de negação, fazendo assim com que o efeito dessa carta de roubo aconteça. Tá? Vamos falar agora das cartas de dinheiro. Então, além das cartas com fundo vermelho, né, que é o deck da carta de ação e de dinheiro, o jogo tem cartas de dinheiro, que é onde que a gente vai dar os nossos lances para adquirir as propriedades. E eles variam de 1 até 5, tá? Então, cartas de dinheiro. E agora vamos falar do deck azul. Deck azul é um deck de propriedade. Aqui ficou faltando um. Exatamente de propósito, para eu dar um exemplo. Deck de propriedade, ele é um deck onde ele é dividido em cores e um número aqui embaixo que indica. Então, é a quantidade de cartas necessárias para concluir esse conjunto. Então, a carta de propriedade azul, ela precisa de 2 cartas para você ter um conjunto completo. A carta de propriedade laranja precisa de 3 cartas para ter o conjunto completo, enquanto a carta preta precisa de 4 cartas para ter o conjunto completo. Aqui eu deixei faltando propositalmente para poder mostrar a carta de Coringa, porque eu poderia concluir dessa forma esse conjunto de propriedade. É assim que se vence o jogo. O objetivo do jogo é ter 3 decks completos de 3 conjuntos completos de propriedade. O que não poderia ser feito é isso daqui. Você nunca pode usar 2 coringas para completar um mesmo conjunto de propriedades. Isso poderia, não tem problema nenhum, você está usando coringas em conjuntos diferentes, mas nunca no mesmo conjunto. Isso daqui também é possível concluir esse conjunto de 2 cartas com uma carta azul e uma carta de coringa. Explicado agora as cartas, vamos às regras do jogo. Então, como que o jogo acontece? Vou simular aqui uma partida para 3 jogadores. Vou embaralhar aqui, ó. Deck de propriedade embaralhado. Deck vermelho com dinheiro e cartas de ação também embaralhado. E o jogo começa da seguinte forma.
começando pelo jogador mais jovem, ele vai distribuir 5 cartas para cada jogador. Então, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Tá aqui para ter um enquadramento melhor aqui. Para efeito didático, eu vou deixar as cartas reveladas. Claro que num jogo normal, cada um ficaria com as suas cartas escondidas. Se por um acaso algum jogador ele começar com uma mão que não tenha dinheiro, só tenha cartas de ação, ele descarta, ele revela sua mão para todos os outros, bota todas as suas cartas na pilha de descarte e compra 5 novas cartas. Então, como começa? Vamos supor que esse daqui é o jogador mais jovem. Então, ele vai começar a partida. Então, a primeira coisa que faz quando começa a partida é as cartas de ação. Um jogador ele pode usar quantas cartas, o jogador ativo, né, que é o anfitrião do leilão, ele pode usar quantas cartas de ação ele desejar na sua vez. Aqui no início do jogo, primeira rodada, ele não tem nenhuma carta de compra 2, nem tem nenhuma carta para roubar. Então, ele não vai fazer nada. Então, quando começa, cada jogador compra uma carta e o jogador anfitrião ele vai começar um leilão. Então, vamos dizer que essa carta de propriedade, ela foi a leilão. E aí, cada jogador vai decidir quanto quer pagar por essa propriedade. Ele pode, inclusive, não participar do leilão. Vamos dizer que esse daqui deseja pagar 2. Você pode usar, inclusive, mais de uma carta, tá? Vamos dizer que esse daqui queira pagar 2 também, mas ele vai blefar usando 2 cartas. E esse daqui vai pagar 3. Quando todos os jogadores tiverem decidido as suas cartas, quantas cartas vão usar, ele vai falar, todos vão falar ao mesmo tempo, 1, 2, 3, leilão, e vão revelar os seus lances. E aí, quem der o maior lance, leva a carta. Nesse caso, foi esse jogador aqui que deu o maior lance. Então, a carta dele é descartada, pilha de descarte. O dinheiro desses jogadores voltam para suas mãos e ele adquiriu essa carta de propriedade. Vou baixar aqui, vai cortar um pouquinho aqui na câmera. Deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho para melhorar. Tá vendo? Tá cortando aqui um tiquinho, mas vocês entenderam que esse jogador aqui ganhou essa carta de propriedade. Vamos começar uma nova mão, agora rodando o jogo no sentido horário. Então agora esse daqui é o jogador que vai realizar o leilão. Para começar, cada jogador compra uma carta. Então, uma carta para cada um. Esse jogador pode usar, como ele é um anfitrião, ele pode usar quantas cartas de ação ele desejar. Ele vai querer utilizar essa carta aqui, ele descarta e compra duas novas cartas para sua mão. Não existe limite de quantas cartas um jogador pode ter na mão, tá? Então, ele revela mais uma carta e agora vai começar mais uma vez um leilão. Vou dar aqui um exemplo. De novo, esse jogador quer pagar 2. Esse também quer pagar 2. E esse não vai participar do leilão. Ele decide não participar. Então, vai se falar 1, 2, 3, leilão. Todos vão revelar a carta, as suas cartas, os seus lances, né? E quem tiver o maior lance, vence. Nesse caso aqui, eu botei propositalmente para dizer que foi um empate. Quando um empate ocorre, o que a gente faz? A gente vai ter uma nova rodada, apenas com jogadores empatados, cada um dando um novo lance. Vamos dizer que esse daqui vai querer botar 1 e esse 2. Mais uma vez vai se falar 1, 2, 3, leilão, e é revelado o lance. Esse jogador venceu, ele paga, joga na pilha de descarte e traz para sua mão essa carta aqui de propriedade verde escura. E essa carta de dinheiro volta para a mão do seu dono e assim vai se desenrolando o jogo até que um dos jogadores complete 3 conjuntos de
de propriedade. Isso é Monopoly Bid conforme as regras. Eu vou até falando aqui agora, vou falar algumas variações que eu gosto de fazer, né, para esse jogo. Uma coisa que eu gosto de fazer é que as cartas de ação podem ser usadas a qualquer momento, não só pelo jogador anfitrião. Isso dá uma dinâmica maior ao jogo. Então eu gosto de utilizar essa dinâmica no jogo, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer é organizar um leilão diferente. São dois tipos de leilão que eu faço. Eu vou variando. Esse leilão fechado não é o mais interessante, isso para o meu gosto, claro. Eu gosto de dois tipos de leilão. O leilão de lance único, tá? Onde o jogador que tirou a carta, vamos dizer que a vez seja desse jogador aqui, ele será o último a dar o lance. Então, cada jogador tem um lance único, então ele não pode aumentar o lance depois. E, começando pelo jogador à esquerda, sentido horário, né? A esquerda não, perdão, a direita, vai rodando no sentido horário, ele vai dar um lance. Então vamos dizer que esse jogador aqui deu seu lance 2. Esse jogador, ele obrigatoriamente ou vai ter que dar um lance de 3, ou ele não participa do leilão, 3 ou mais, né? O mínimo que eu estou dizendo que ele tem que dar é 3. Vamos dizer que ele decida pagar 4. Esse jogador agora, ele que é o jogador ativo, ele dá o último lance, então a prioridade sempre é dele, né? Do jogador, do anfitrião do leilão. Então, ele poderia ou sair fora, desistir do lance, ou pagar 5 ou mais. Nesse caso, ele não tem o dinheiro, mesmo que ele quisesse, ele não poderia comprar essa propriedade. Então ele fala, não quero, não faço questão dessa carta, e não dá lance nenhum, e esse jogador aqui, essa carta volta para ele, e esse jogador levaria essa carta de propriedade. Esse é um leilão que me interessa, que eu gosto muito mais, né, ao meu gosto. E outro tipo de leilão que me interessa muito, que eu acho bem legal, é o leilão no estilo Amun-Re. Não sei se vocês já conhecem, provavelmente conhecem, que é revelar. Amun-Re é um jogo bem famoso, né, de leilão. E aqui você revela a quantidade de cartas de propriedade igual ao número de jogadores. Nesse caso 3, eu revelaria 3 cartas. Começando pelo anfitrião, ele pode dar o lance que ele quiser em qualquer uma das cartas. Então vamos dizer que ele decidiu pagar 3 nessa carta marrom. No sentido horário, esse jogador ele pode dar o lance que ele quiser em qualquer uma das cartas ou superar esse lance. Então vamos dizer que ele queira dar 5 aqui. Então, ele volta, retira esses 3 e aguarda a sua vez novamente. Esse daqui decide pagar 4 por essa... 4 não, vamos dizer 2 por essa carta. Voltando para o jogador inicial, ele decide ou pagar 3 por essa carta ou até 1, porque como ninguém deu lance, ele pode dar o lance que ele quiser e levar essa carta, ou ele pode pagar 3, expulsando esse jogador e obrigando ele a dar um lance nessa carta, superar esse. Então vamos dizer que ele queira botar 3 aqui. Esse jogador vai recolher essa carta e vai dar um novo lance aqui, 1. Quando todos os jogadores tiverem dado, e o leilão vai correndo dessa forma. Enquanto for sendo superado, as cartas vão voltando para a mão dos seus respectivos donos, né, as cartas de dinheiro, e o leilão decorre até que todos os jogadores tenham vencido pelo menos uma das cartas de propriedade. Assim torna o jogo um pouco mais rápido, garante que toda rodada cada jogador vai conseguir uma carta de propriedade, tá? Então você não vai esperar a sua vez e demorar, então o jogo vai um pouco mais rápido e mais dinâmico esse tipo de leilão. Isso são algumas variações que eu gosto de utilizar para não tornar o jogo tão repetitivo. Então você pode escolher outros tipos de leilão, pesquisar e tornar o seu jogo mais dinâmico. Esse jogo eu gosto bastante, ele é bem melhor para mim do que o Monopoly original, que fica infinito, é um jogo de 2 a 5 jogadores que vai durar aí seus 30 minutos, 40 minutos no máximo, não passa muito disso, tá? Eu ainda preferia a versão Monopoly Deal, que eu não tenho aqui, porque ela está esgotada, era o que eu gostaria de comprar. Como não tem, eu comprei esse Monopoly Bid, que também é bem legal. Continuo preferindo o Monopoly Deal, mas é uma boa opção, um jogo que está aí na faixa dos R$30, então recomendo bastante. As cartas têm uma qualidade
legal, tá vendo? Não são tão vagabundas, é uma carta legal e um ótimo custo-benefício. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Boa diversão.